dizer que é uma satisfação estar aqui nessa comissão discutindo o Plano Nacional de Educação, que traz um conjunto de metas importantes para a educação brasileira. E eu começaria, presidente, primeiro dizendo o seguinte: ao longo desses anos que tramitou aqui o Plano Nacional de Educação, nós vimos que houve um conjunto de alterações a partir do projeto que foi encaminhado pelo Executivo e verificamos que no conjunto das 20 metas e estratégias vinculadas ao plano, há um conjunto de consenso, né, na maior parte das metas, e um grande desafio a ser cumprido, não só pelo governo, né, mas, na verdade, como se trata de um plano decenal para o conjunto do Estado brasileiro, envolvendo não só o governo, mas também a sociedade. Então, o que eu diria, assim, de forma introdutória, é que o Plano Nacional de Educação, em primeiro lugar, ele é um compromisso do país. É um desafio comum para toda a sociedade, não apenas para o governo. É uma ação conjunta dos municípios, estados, governo federal, setor privado e as entidades da sociedade civil. Portanto, ele não é um plano apenas do governo, né? Tem um horizonte de 10 anos, é uma política de Estado e são metas estratégicas que estão colocadas no plano, e todas elas com um viés estruturante importante para a educação brasileira. Outro aspecto importante que eu gostaria de destacar em relação ao plano é esse formato inovador, né? Se nós compararmos o PNE, que está sendo apreciado aqui no Congresso Nacional, e o PNE anterior, nós vamos ver que existe um formato bastante inovador. Primeiro, por quê? Porque conseguiu se enxugar essas metas do PNE em 20 metas. Na comparação, no plano anterior, nós tínhamos 300 metas no Plano Nacional de Educação, né? E, portanto, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de acompanhar o cumprimento dessas metas. Então, o primeiro aspecto é esse formato inovador, né, que separa então, as metas, define metas e define estratégias para cumprimento dessas metas. Outro ponto importante é que esse Plano Nacional de Educação, ele trabalha, talvez pela primeira vez, num plano educacional desse porte, decenal, não só metas de inclusão, de acesso à educação básica, educação superior, mas também metas de qualidade, né? Ou seja, nós temos lá metas em relação ao IDEB para a educação básica e um conjunto de metas também que envolve qualidade na educação superior e educação profissional também. Essa questão da qualidade, é importante destacar que ela foi possível, o estabelecimento de metas de qualidade, justamente porque ao longo desses anos, né, seja nesse governo, seja em governos anteriores, se estabeleceu um grande sistema nacional de avaliação, né? Então, portanto, nós temos hoje, senador, um conjunto de indicadores que permitem que o Estado brasileiro estabeleça essas metas até nos próximos 10 anos, a partir dessa apreciação que está sendo feita aqui. Então, nós temos aqui Prova Brasil, as próprias avaliações do PISA, que o Brasil participa, Enem, são indicadores que permitem que nós façamos, por exemplo, o cálculo de IDEB, né, para os anos iniciais, anos finais do ensino fundamental e também para o ensino médio. Outro aspecto importante dessa característica do PNE é que nós vamos poder, a partir dele também, ter um melhor monitoramento do atingimento dessas metas, né? Porque com esse formato de 20 metas, qualquer pessoa da sociedade poderá acompanhar se realmente estão sendo cumpridas essas metas ou não, né? E também isso permite que nós tenhamos uma maior transparência, um maior controle social sobre o Plano Nacional de Educação. Outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui é em relação à questão do alinhamento estratégico, né, o que o PNE permite. Por quê? Porque é possível fazer isso e nós, a partir do projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional, já fizemos isso no Ministério da Educação. Nós temos o Plano Nacional de Educação, nós temos o Plano Plurianual, que é apreciado aqui também pelo Congresso Nacional, que são 4 anos, temos as ações estratégicas do Ministério e temos o próprio orçamento do Ministério, né?
tudo isso é possível que a gente faça um alinhamento de modo que as ações do PNE, né, tanto as metas quanto as estratégias do PNE, estejam alinhadas ao plano plurianual e às ações estratégicas do Ministério e ao próprio orçamento do Ministério. Então, nós vamos conseguir, a partir do PNE, ter um planejamento adequado para a educação brasileira, de modo também que a sociedade possa acompanhar não só o desempenho do plano decenal, que é um plano de Estado, mas também dos planos de governo a partir do PPA e a partir também do próprio orçamento. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a questão do alinhamento federativo, porque, como já disse aqui, o Plano Nacional de Educação ele vai ser implementado pela União, pelos estados e pelos municípios. E é importante dizer que a relação, o padrão de relacionamento do MEC com esses estados e municípios, senador, ele tem um instrumento que é o Plano de Ações Articuladas, né, que muitos aqui conhecem, que permite também que nós tenhamos esse alinhamento entre o PNE, o PPA, o orçamento do Ministério e também o Plano de Ações Articuladas, que é o apoio do Ministério. E também considerando que no próprio PNE se indica, né, se sugere que cada estado, que cada município também elabore seu plano estadual e municipal. Portanto, essas características permitem dizer que nós, com certeza, vamos, com o PNE, avançar muito em termos de uma cultura de planejamento e gestão e também uma cultura de inovação a partir desse plano e a partir de todas as ações que serão monitoradas a partir do plano e esse alinhamento que nós vamos fazer tanto no nível federal quanto também estadual e municipal. Bem, em relação às metas, é importante dizer o seguinte: nós temos metas que são de inclusão, que são importantes. Eu destacaria aqui as metas 1, 2 e 3 como metas essenciais para aquilo que o país projeta em termos de inclusão educacional, em termos de acesso à educação. A educação infantil, nós temos uma meta bastante ousada, um desafio importante para a educação brasileira, que é nós chegarmos a 50% de cobertura de 0 a 3. Né? Hoje nós estamos com 21,2%. Nós conseguimos, na última década, dobrar esse atendimento, mas é um desafio importante que o governo vem fazendo um esforço grande para alcançar essa meta com financiamento de creches. No caso da pré-escola, de 4 a 5 anos, o compromisso é um compromisso também importante, que é universalizar até 2016, não só em função do PNE, que vai estabelecer essa meta, mas também em função da emenda constitucional 59, que estabeleceu a obrigatoriedade da educação de 4 a 17 anos. Então, 4 e 5 anos, nós temos que universalizar até 2016, né, conforme está previsto na meta do PNE, mas conforme está previsto na Constituição e na própria LDB. Então, é um esforço muito grande que a União e municípios vão fazer para que nós consigamos, então, atingir esse patamar. Né? Nós já estamos com quase 80% de atendimento na questão da 4 e 5, na pré-escola, e há um esforço grande para que a gente possa atingir também esse objetivo. Em relação ao ensino fundamental, aqui nós temos uma meta que o país, ao longo dos anos, tem já se esforçado muito para atingir. Então, eu diria que, em relação a 6 a 14 anos, a nossa situação é mais confortável. Né? Nós estamos quase já atingindo a meta, que é de universalização. E o desafio aqui vai ser exatamente a questão da taxa líquida de 95%, que nós queremos também trabalhar para atingir. Estamos aí mais de 80%, mas tem que fazer um esforço grande, o país precisa fazer um esforço grande para atingir. Em relação ao ensino médio, há aqui sim um desafio mais importante, porque nós sabemos que na educação brasileira nós temos nas duas pontas, né, seja na educação infantil, especialmente 0 a 3, seja no ensino médio, os maiores desafios que o país vai enfrentar daqui para frente.